O caminho que Galileu seguiu até a sala onde ouviu sua sentença passava pela clausura de Santa Maria sopra Minerva. As paredes e teto alertavam os hereges do destino que os aguardava. As pessoas que conduziam a Inquisição esperavam que qualquer um que viesse à Inquisição e visse essas cenas de pessoas que morreram na fé correta, percebesse que devia usar a coragem dos mártires para enfrentar seu próprio caso, enfrentar sua heresia sinceramente e ir para sua punição com a consciência limpa, porque ela foi levada de volta à ortodoxia. Na manhã de sua sentença, Galileu foi levado mais uma vez diante da Inquisição, dessa vez usando as vestes brancas de um penitente. Nós pronunciamos a sentença. Declaramos que o senhor Galileu Galilei, por motivo das questões detalhadas nesse julgamento, declarou-se no julgamento deste santo ofício veementemente suspeito de heresia, ou seja, tendo defendido e acreditado em uma doutrina falsa e contrária à Escritura, de que o Sol é o centro do mundo e não se move, e que a Terra não é o centro do mundo e se move. Nós o condenamos ao aprisionamento nesse santo ofício à nossa disposição. Um acordo provavelmente foi feito. Galileu teve a chance de renunciar a seus erros. Em vez de passar o resto da vida em um calabouço, o velho ajoelhou-se como ordenado. Eu, Galileu, filho de Vincenzo Galilei de Florença, 70 anos de idade, ajoelho-me diante do Senhor. Juro que sempre acreditei e acredito agora, e com a ajuda de Deus sempre acreditarei em tudo o que é ensinado, defendido e pregado pela Santa Igreja Católica. Eu abjuro com fé sincera e sincero coração. Eu amaldiçoo e abomino quaisquer erros e heresias. Que Deus me ajude. Amém. O julgamento de Galileu terminara. Esperando na embaixada da Toscana, ele ficou sem saber durante meses quando teria permissão para voltar para casa. O diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo foi adicionado ao índex de livros proibidos. Ficaria proibido pelos 200 anos seguintes. Galileu acreditava que o Papa Urbano VIII o protegeria da censura. Mas o Papa não o fez. Ser Papa é diferente de ser cardeal. O Papa tinha muitas batalhas para travar, sendo a mais importante a Reforma Protestante. E lá ele era o chefe da Contra-Reforma Católica. E Urbano realmente foi acusado de não fazer as coisas certas para favorecer a causa católica. O Papa demonstrou grande interesse no que Galileu estava fazendo. Mas o Papa, de muitas formas, tinha outras preocupações além da ciência. Urbano VIII estava diante da Guerra dos 30 anos. Todo o reino está sob a sombra de uma guerra civil, horrível, cruel, que estava dividindo o mundo cristão. Então, quando Galileu foi a julgamento, o Papa não podia se arriscar a defender seu amigo quando ele pessoalmente estava sob tal escrutínio. E Galileu se tornou supérfluo. Ele sente que pode se dar ao luxo de dar as costas a Galileu. E acho que Galileu não sabia o que estava por vir. Naquele ponto, a Toscana não tinha nada além da cultura. Galileu era a vanguarda do pensamento científico. Galileu é silenciado pelo Papa.
Então é um toscano dando as costas e castigando seu amigo toscano que ele achou que zombou dele no final do seu diálogo. Então é uma maravilhosa vendetta. 6 meses depois de seu julgamento, chegou a notícia em Florença de que Galileu finalmente teria permissão para voltar para casa. Foram necessários os apelos do embaixador da Toscana, a intervenção da família dos Médici e a silenciosa influência de sua própria filha. Estamos esperando sua chegada com grande ansiedade. E nos alegramos de ver como o tempo melhorou para a sua viagem. Senhor, minha súbita alegria é muito grande e também inesperada. Galileu foi para casa, mas ficou em prisão domiciliar, sem poder ensinar, viajar, nem visitar sua filha sem permissão. Ele assinava suas cartas, da minha prisão em Arcetri. Ele ficou em prisão domiciliar. Não podia fazer qualquer movimento sem autorização. E também tudo que ele podia ou não podia fazer era ditado pela igreja, apenas por ela. Há poucos anos, eu quase sempre era recebido por cardeais e príncipes da cidade que queriam ver, só por um momento, algumas das coisas que eu tinha observado. Ocasionalmente, discursos em latim eram recitados em minha honra. O matemático do Duque, o descobridor de novos planetas. Eu testemunhei maravilhas desconhecidas pelos antigos filósofos. Mas agora... Agora, passo dias estéreis que são longos devido à inatividade e, no entanto, breves, se comparados aos anos que se passaram. Meu único consolo é a memória de antigas amizades, das quais tão poucas restam. Pai nosso que estás no céu, santificado. Galileu recebeu ordens de recitar orações de penitência toda semana. Embora doente, Maria Celeste responsabilizou-se por aliviá-lo deste fardo. Eu obtive permissão de aliviar sua sentença, Senhor, assumindo para mim a obrigação que o Senhor tem de recitar todas as semanas os 7 salmos. Eu já comecei a cumprir essa exigência. Se eu pudesse também substituir sua punição, eu aceitaria uma prisão ainda mais rígida do que essa em que habito, se ao fazer isso, eu pudesse devolvê-lo à liberdade. Embora suas cartas não insistissem nisso, a condição física de Maria Celeste tinha se debilitado na longa ausência de seu pai.
Acho que durante o julgamento de Galileu e detenção após o julgamento, ele estava muito magoado e muito carente para perceber o estado ao qual ela tinha se reduzido. Não estou muito bem, mas agora já estou tão acostumada à pouca saúde que quase nem penso nisso, já que agrada ao Senhor ficar me testando com uma dorzinha ou outra. Eu agradeço e oro para que Ele lhe conceda, Senhor, o maior bem-estar possível. No fim de março, chegou a notícia de que Maria Celeste estava gravemente doente, com febre. Nos 10 dias seguintes, Galileu fazia curta caminhada até o convento tentando ficar com ela. Mas uma noite ela sucumbiu à disenteria, deixando o mundo com a idade de 33 anos. Quando Maria Celeste morreu, foi como se uma luz tivesse saído da vida de Galileu. Só quando ele chegou em casa, como relatou, depois em cartas a vários colegas, ele descobriu que ela estava tão enfraquecida que então acabou sucumbindo a uma doença muito comum, mas que não precisava ter sido fatal. Mas no estado dela, acabou por matá-la. Eu estou cheio de melancolia e tristeza. Tenho horror de mim mesmo. E constantemente ouço minha amada filha me chamar. Maria Celeste ficou mal de saúde na minha ausência. E ela não se cuidou. Vá, adeus. Ela era uma grande mulher e de mente rara. De bondade singular. E tinha um carinho muito grande por mim. Dúzias de cartas pessoais de Galileu sobreviveram, mas nenhuma das que ele escreveu para a filha foi encontrada. Hoje, temos apenas o lado dela de sua comunicação. É uma pena, realmente uma pena não termos as cartas dele para ela. Fica claro que ela ama esse homem, que se preocupa com ele e que sabe o que é amar outra pessoa. E só podemos esperar que esse amor tenha sido inspirado por afeição igual por parte dele. Jamais saberemos. Com certeza, ele respondia às cartas dela. Não há dúvidas quanto a isso, porque em todas as cartas há frases como: o senhor me pediu isso, o senhor me disse aquilo. Então, é quase possível reconstruir o que ele disse, mas não se pode saber como soava. O que é um suplício é que também é óbvio que ela guardava todas as cartas. Porque ela dizia isso repetidamente. Eu guardo todas elas, eu as releio sempre que posso, porque me trazem grande alegria. Então, onde elas estão? A explicação mais lógica é que quando ela morreu, a abadesa as queimou, enterrou, fez alguma coisa, porque o julgamento de Galileu era ainda muito recente. Lutando contra a progressiva cegueira e quase sempre confinado à sua cama, Galileu começou a reexaminar seu próprio trabalho anterior.